Olá pessoal, bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque tem muita gente querendo tirar dúvidas, perguntando a respeito, né, de alguns comentários que eu andei fazendo a respeito da política, do cenário atual, e aí as pessoas foram analisar em históricos, né, eu já tinha feito alguns comentários antes, anos atrás, e pessoas ficam com dúvida a respeito do fato de eu ser espírita, ser médium, né, e ter falado de certas coisas que estão acontecendo, ainda mais esse acirramento que está tendo aí nesse cenário político nosso atual. Ah, isso eu já sou médio já há 8 anos. Eu trabalho com um monte franciscano e por volta de 2014 começou a ter a aproximação de um mentor que ele foi da Guarda Imperial Otomana, na época do Império Otomano. E a função dele de trabalho aqui, né, na Terra, ele trabalha no astral e algumas vezes em missões aqui no plano físico mesmo, trabalhando somente nesses cenários de guerra. Em destaque essas situações igual está tendo a guerra da Síria, como já teve anteriormente, né, a guerra lá do Kosovo, aquelas situações lá de atrocidade. E também com alguns conflitos também na África. Esse mentor, ele começou a... ele passou algumas psicografias, né, e começou a pedir a participação para elaborar um estudo, que ele mesmo dizia que era um estudo de clareamento de informações a respeito de questões geopolíticas, né, e que seriam importantes para as pessoas terem atenção diante das situações que viriam a acontecer a partir daquele momento, de 2014, e, sucessivamente, quando a situação acirrasse de forma global e para todo mundo ter uma bússola para se orientar. É lógico que na época, com o estudo que foi feito, né, foram feitas várias pesquisas, levantamento de informação, cruzamento de informações e tal, é como um quebra-cabeça. A solicitação dele era de que eu apresentasse publicamente esse estudo, mas eu não quis fazer isso, né? Eu não quis fazer porque, dada a situação que tinha no momento, eu não queria ser nenhum mártir. Eu não queria morrer com a divulgação daquelas informações. Então, eu consegui, né, conversar com ele a respeito de que eu achava que não era pertinente, não era prudente realizar a exibição pública daquelas informações naquele dado momento, porque não tinha, vamos assim, o cenário do momento não traria uma recepção positiva, como também poderia ter uma reação até mesmo de querer envolver morte, extermínio da minha pessoa. Aí ele concordou e disse que aquele estudo não precisava ser apresentado de forma completa, onde eu fiz uma apresentação bem sucinta, né? Foi no ano passado, e a partir dali ele mesmo falou que, como a informação estava sendo transmitida também por outros médiums, né? Desde 2012 já tinham feito esse trabalho com vários mentores também, comunicando a outros médios sobre a situação do momento. Como todo espírita sabe, nós estamos já naquela fase de transição planetária. É lógico que a gente não vai viver o suficiente para acompanhar todo o processo, mas a gente já está vivendo ele em andamento. E quanto mais ele avança, a gente sabe que mais os espíritos que estão fora da luz ficam mais ativos, né? Por quê? A gente sabe que toda essa ordem dessas agremiações, desses grupos de espíritos trevosos, eles não querem perder o reinado deles, das sombras. Então, eles que vivem aí nessas comunidades infra-ubralinas, né, na crosta, nas profundezas, o que seria o dito inferno, como, né, relatado por Dante Alighieri, eles vão fazer de tudo para sabotar o equilíbrio do mundo físico, dos encarnados. Porque eles invejam nós, que temos ainda a permissão de reencarnar nesse mundo, e outro que, se você abaixar muito a vibração
geral do planeta, você retarda esse processo de avanço do sistema que a gente vive atual, de um planeta de provas e expiações para um planeta escola. Esse planeta escola vai chegar no futuro, né? No, eu mesmo, eu estou com quase 40, não vou ver esse processo, eu vou vivenciar um pedaço dele, uma parte dele. Então, assim, o que a gente precisa colocar em mente é que, de certo modo, tudo que a gente vivia de forma viciosa na questão de negatividade, de coisas obscuras, nessa época vão ser reveladas. Ou seja, o que se tinha escondido às sombras, às cegas, passa a ser visualizado. Então, de um modo geral, as pessoas têm a sensação que está tudo piorando. Mas, na verdade, não é que está piorando. É porque a intensidade da luz, da vibração, aumentou. Então, é igual você entrar num local em que a luz é fraquinha e você vai enxergar aquele lugar ali de uma certa forma. Ele pode aparentar limpo. Se você aumentar a luz, você começa a ver que tem uma teia de aranha ali a mais, e tal. Você começa a enxergar mais coisas, essas sujeiras que estavam obscuras. Então, esse aumento da vibração na intensidade da luz aumenta também a nossa percepção das coisas que não estão certas, como também elas começam a perder seu escudo, né, de proteção, de força daquilo que ficava obscuro, oculto ali na nossa percepção, da nossa capacidade de análise. E é por isso que a gente está vendo muito isso acontecer no mundo todo, as revelações de coisas obscuras, principalmente de corrupção, né, de atitudes que não são bem aceitas, equilibradas e tudo mais. Agora, dado a situação mundial, né, está tendo esse acirramento muito aí dessa questão, né, de polaridade política, de direita, de esquerda, enfim. Eu, pessoalmente, falo isso como minha pessoa, não como médium, eu já observo que isso já está obsoleto. A gente não tem mais uma divisão clara de polaridade política, o que é direita, o que é esquerda. Isso, para mim, já está obsoleto, porque já existe um híbrido em relação a isso. É o que aconteceu, por exemplo, com os países nórdicos lá, que eles conseguiram criar um híbrido, né, de socialismo e capitalismo e criaram um modelo próprio. Então, não tem como você falar que aquilo ali é socialismo, que é capitalismo, porque ele é híbrido. É uma versão 3.0 dessa situação política e econômica. Assim como no caso também, né, do nacionalsocialismo, fascismo, né, que foi realizado por Hitler, que foi também um sistema híbrido. Ele pegou partes daquela filosofia, doutrina que existia ali de esquerda, que tinha um contato direto com Stalin, e criou um sistema e um modelo próprio. Então, de debater, discutir, tentar separar as pessoas por direita e esquerda é algo totalmente obsoleto. E isso corrobora também com a perspectivas da espiritualidade. Por quê? Essa fase nova que nós estamos vivendo, ela vai ser encarada como uma nova versão do que a gente vivenciou no passado. Então, também a gente querer se prender a essas situações, a essas questões, essas visões de mundo, não estou falando que elas estão erradas, mas elas estão já ultrapassadas. Então, seria brigar à toa se você querer defender demais uma situação, outra situação, porque isso já se escafedeu. A gente já vive uma situação nova. O sistema capitalista já incorporou as questões de terceiro setor, né, e tudo mais, que já modificou. O sistema socialista já incorporou o sistema de capitalismo de Estado e tudo, que aprimorou. A gente vê a situação aí da China. Então, isso é uma tremenda, assim, perda de tempo e energia, essas discussões e brigas em relação a isso, né? A postura mais equilibrada possível nesse cenário é exatamente você tentar compreender ambas situações e compilar uma perspectiva da conjuntura atual e elaborar
uma proposta, uma proposição de uma nova versão disso tudo. Entende? Então, agora, citando a parte do contexto espiritual desse momento, o que acontece? Como eu tinha dito anteriormente, a respeito desse acirramento, né, dos espíritos trevosos, né, essa classe trevosa, né, contra a luz do que vive na superfície, contra, né, o astral superior, o que acontece? Isso já remonta desde os períodos da Primeira Guerra Mundial. Desde aquele momento, existe uma guerra espiritual que ela teve momentos de pico, né, de conflito, uma certa estabilidade e novas incursões no mundo. Então, o que acontece? A Guerra Fria, que foi uma guerra que não disparou balas, né, em massa, mas que gerou prejuízos e gera prejuízos até hoje, no campo espiritual ela nunca terminou. Ela simplesmente, vamos dizer assim, ela tendo suas perdas, ela se retrai, começa ali a fazer a sua fase de igual da lagarta, né? Ela encapsula ali, vai trabalhando um remodelamento, um fortalecimento para depois desabrochar novamente com uma nova versão. Então, naquela época, aí já fazendo a explicação do que foi do estudo dos mentores, trazendo para o nosso contexto aqui, né, dos vivos, naquela época era muito fácil você estimular as pessoas a cometerem atos extremamente danosos. Por exemplo, homicídio, uma situação de domínio, de levar a pessoa à destruição. Era feito mais às claras, de uma maneira mais direta. Mas com a Segunda Guerra Mundial, esse cenário modificou, porque as informações começaram a trafegar mais no mundo, então as pessoas tinham mais informações do que estava acontecendo naquela época do conflito mundial. E nós só vencemos a Alemanha nazista, perdão, só vencemos a Alemanha nazista porque naquele dado momento nós conseguimos realmente vencer as barreiras morais da humanidade naquele instante, criando uma junção de forças contra aquele avanço do Império Nazista. Então, naquele dado momento, você tinha separação de negros e brancos nos Estados Unidos, assim como tinha também na Índia, você tinha, vamos dizer assim, essas questões de disputa racial eram muito, né, acirradas, e também dessas questões de classes sociais. E com a situação da guerra, isso simplesmente chegou num ponto em que não tinha mais, não era mais a atuação do momento, porque todos precisavam lutar para vencer a Alemanha nazista. Então você mandou pessoas, né, jovens até de 15, 16 anos para a guerra, como pessoas que tanto que trabalhavam, que eram funcionários. Então você tinha gerentes de empresa, professores, né, médicos, advogados, operários, todo mundo foi contingente para lutar lá contra a Alemanha nazista. E também assim como negros, índios, brancos. Então você uniu todos os povos, assim como os outros países também, que tinham suas diferenças, e as diferenças sofreram uma pausa para unir todo mundo em prol de uma causa comum. Então essa união de forças, essa união fraterna, foi o que criou uma situação de positividade, de moral, de fortalecimento, que criou essa força que conseguiu aplacar o avanço da Alemanha nazista. Porque se for analisar numericamente, estatisticamente, tecnicamente, a Alemanha nazista era muito superior aos outros países. Eles avançavam tecnologicamente muito mais rápido do que os aliados. Eles tinham um contingente de soldados, né, um efetivo militar muito maior. E uma produção também de equipamentos de guerra, né, ou seja, de armamento, de veículos e tudo mais, dispositivos e tecnologias muito maior do que os aliados. E foi realmente aquela união. Era uma luta de Davi e Golias. E os aliados conseguiram vencer. Então, do ponto de vista vibracional,
As sombras, né, a partir daquele momento, como teve essa união do mundo e as pessoas também tomaram conhecimento das maldades, atrocidades que foram feitas na Alemanha nazista, criou praticamente uma certa imunidade na psicosfera global das pessoas, que ninguém ficou mais tão suscetível a ser aliciado nos seus momentos de fraqueza, a cometer um ato cruel ou agremiar pessoas para praticarem atos cruéis. Isso ficou mais difícil. Então, o plano das sombras foi exatamente fazer o quê? Já que as pessoas adquiriram essa perspectiva de fazer o bem e criaram esses laços fraternais, mesmo ainda depois da guerra tendo continuado as diferenças de raciais, de classes sociais e tudo, ocorreu uma nova incursão das sombras para a humanidade, que era, já que as pessoas estão com esse ar de bondade, se a gente estimular as pessoas a fazer uma bondade impulsiva, sem raciocinar, e você exacerbar essa prática, você leva elas a cometerem a maldade sem perceber, porque elas estão todas pensando em fazer o bem, querendo fazer o bem e atuando para fazer o bem, só que esse bem incalculado acaba gerando um mal tal qual o expressa a maldade. É aí que você vê, por exemplo, situações de disputa, igual questões raciais, direitos animais e tudo, as pessoas começam a ir para o radicalismo. São pessoas boas, que pensam pelo bem, mas elas assumem a causa de uma maneira tão impulsiva, com tanta intensidade, que elas chegam no ponto de até achar viável, aceitável e certo cometer atos totalmente maus, como matar, roubar, conspirar, sabotar. E é essa a situação em que a gente está vivendo nesse mundo atual. Nesse cenário, o que acontece? As maiores vítimas dessa situação, não estou falando que um lado está certo e um lado está errado, mas um conseguiu ser mais errado do que o outro. Foi a situação relacionada à esquerda mundial. Porque ela se baseia em doutrinas, em filosofias, isso da perspectiva espiritual, que estão sedimentadas em sentimentos de ódio, vingança, revanche, né, combate. E essa situação cria uma fragilidade para a infiltração dessas incursões das sombras, para as pessoas desequilibrarem durante o caminho e acabarem partindo para essa bondade desequilibrada, que é tão nociva e danosa, tal qual a maldade expressa. E quais são os pontos de susceptibilidade nisso? Se você for analisar no contexto espiritual, no tempo do Império Mongol, né, de Gengis Khan, e depois de seus filhos, né, seus descendentes, o Império Mongol ocupou o leste europeu, parte da Europa, tudo mais. E se você sobrepor o mapa do Império Mongol com o bloco socialista, você vê que é praticamente a mesma coisa. Porque a reencarnação dos povos que vivenciaram aquele império e tudo, é o pessoal que reencarnou nesses mesmos locais, no leste europeu, e que com a onda, né, da Revolução Socialista, assumiram aquilo ali, porque eles têm dentro deles aquele ideal de conquistar o mundo. Porque na filosofia mongol, existia lá, por exemplo, eu estou falando isso aqui de cabeça, peguei de supetão, resolvi fazer esse vídeo, então não estou com os dados aqui para passar. Então posso cometer algum erro, né, de alguma citação. Mas o que me tem em mente existia na filosofia dos mongóis de que tudo que estivesse abaixo do céu azul era deles e tinha que ser conquistado. Era esse o estímulo de Gengis Khan, que assim todos os Khans, né, posteriores praticaram o mesmo. E um dos maiores, o último império de conquista, né, dos mongóis foi a China, que teve grande participação, né, nas etapas finais desse grande império mongol, até depois que ele se desfez. Então, se você pegar
a implantação do Bloco Socialista Soviético, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e pegar isso sobrepondo com o mapa do Império Mongol, você vê que tem uma grande similaridade. E o povo ali, russo, eslavo, né, aquele povo também da Ásia ali, eles têm já essa mente que é uma questão já espiritual de consciência antiga. Se eles reencarnaram é porque eles têm alguma coisa ainda a dever. E eles carregam também esses mesmos tipos de pensamento. Então, por isso que eles têm essa suscetibilidade para essa linha de pensamento e partir para um certo radicalismo revolucionário. Além do que, a implantação desse sistema radical revolucionário também foi feito que todas as pessoas que eram contra foram exterminadas. Isso é histórico, não tem como negar. Assim foi feito começou com o Lenin de uma forma mais branda, com Stalin o negócio exacerbou, Nikita Khrushchev e tudo mais, e aí você vê isso acontecendo também no mundo. Um caso que a gente pode citar aí é a situação agrária de confisco, né, dos cereais e botar o povo passando fome como forma de retaliação, né? Citamos então Holodomor, a situação da Ucrânia. Por isso, na Ucrânia, eles agora até baniram socialismo, comunismo lá, considerado uma doutrina subversiva, criminosa, assim tal como o nazismo. Está banido do país lá, acabaram com os partidos e tudo. Não sou a favor desse tipo de posicionamento, mas você vê como é que está a situação lá. Por isso que tem aquele conflito lá da Crimeia e tudo, aquela ocupação russa, muito patrocínio, né, de invasão e tudo mais. Mas veja bem, no cenário atual, deixa eu tomar água aqui, existe também algumas situações que foram levantadas pelos mentores para orientar, que a gente não percebe, e como está tudo, né, vamos dizer assim, as linhas de pensamento, elas são quase que irradiadas, né, elas ocorrem em conjunto, mesmo que a gente não perceba, as pessoas não percebam, e vamos arremeter no tempo ali do final da União Soviética. O que aconteceu naquele momento? É importante citar também que eu tenho uma grande amiga russa desde os meus 15 anos de idade e eu assim, idolatrava a situação da Rússia, principalmente porque eu tinha aquele sentimento anti-americanismo, né? Eu já tinha adotado aquele anti-americanismo, aquela versão, aquela idolatria da Rússia, e essa amiga minha russa também, ela sempre quebrava o pau comigo, assim, não é assim não, que é isso é muito propaganda e tal. E o que mais isso eu não aceitei, mas com o tempo eu fui percebendo e mudei completamente minha opinião, porque eu vi que aquilo ali realmente era verdade. O pai dela foi do Departamento Analítico de Informações da antiga KGB, que depois, né, se dissolveu e transformou em FSB e FSK. Uma é a parte de inteligência interna, interina do país, a outra de inteligência externa, né, ou seja, internacional. Assim como é o mesmo modelo da M5 e M6, né, do sistema de inteligência britânico, né, um é para assuntos internos, o outro para assuntos externos, né, assim como você tem lá nos Estados Unidos a Agência Nacional de Segurança e FBI para assuntos internos e a CIA para as situações externas, né? Aqui no Brasil a gente não tem nada. Ninguém tem interesse que também funcione direito, né? Tanto interno quanto externamente. E você tem, nesse cenário, a mesmo falava assim, as coisas não são bem assim, aqui tem um controle tremendo de comunicação, de imprensa, de partido, de política, praticamente é sempre a mesma coisa dominando a mesma coisa. Você tem um cenário de oposição que é totalmente, vamos dizer assim, teatral, é tudo teatral. Né? Existe uma elite burocrática que está sempre nesse ano. Ela falou assim, mesmo fazendo parte dessa elite burocrática, eu sei que é assim. O povo é uma coisa, igual gado, está ali só para produzir, e sustentar o Estado, e aí eles dão ali uma coisa em troca para o povo ficar, beleza, e a elite burocrática ali naquela maravilha, né? Então, avançando nesse assunto, o que aconteceu? Naquele final da União Soviética, o Estado russo estava imprimindo muito dinheiro. Quem não entende de economia, vamos fazer um resuminho básico aqui. Para uma moeda estar estabilizada, ela depende do lastro do Tesouro Nacional. Ou seja, o dinheiro, na verdade, é só um papel, igual um cheque ao portador, em que ele só tem validade se ele consegue equivaler ao Tesouro Nacional. Então, o dinheiro circulante ele tem que corresponder ao Tesouro Nacional. Quando você tem mais dinheiro circulante do que o Tesouro,
você gera inflação. Quando você tem menos dinheiro circulante e mais riqueza no tesouro, você gera deflação, ou seja, a moeda se valoriza mais, né? Isso é uma situação básica. Os países de esquerda, eles precisavam pagar tudo que eles estavam comprando, tudo que eles estavam fazendo, as pessoas, etc. Eles não têm reserva no tesouro, mas imprimem dinheiro. E aí começa a ter inflação. É o que estava detonando a União Soviética lá, que a inflação estava crescendo, né? E tudo mais assustadoramente. O que os faria resolver essa situação? Estimular o comércio e vender produtos. Então eles iam vender os produtos para os países aliados que eles conseguiram implantar seus regimes, que é do bloco soviético. E assim como outros externos, como o Irã, né, o Afeganistão e China. A situação mais curiosa é que eles tinham que abrir rotas comerciais para sustentar o comércio, para reduzir esse déficit da dívida interna do Estado, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E uma das situações que estava mais adequada a resolver a situação era de criar uma rota de comércio passando pelo Afeganistão para chegar à China. E principalmente derivados de petróleo, produtos de petróleo e até um possível petroduto que pegaria o petróleo das refinarias da Sibéria, dali do Mar Cáspio, passando pelo Afeganistão para chegar à China. Só que, para isso ser colocado em ação, o Afeganistão era um país livre. As mulheres andavam de saia e tudo mais, mesmo sendo um país islâmico, mas era, como assim, tinha um estado bacana. Só que era um país pequeno, numa época que não tinha internet, né? Então ninguém ficava sabendo o que era Afeganistão aqui no Ocidente. Com isso, eles fizeram uma operação de inteligência, obviamente, e fortaleceram e implantaram o Partido Comunista Afegão, ao qual, né, atalhando aí a história, conseguiram eleger o presidente Babak Karmal, do Partido Comunista Afegão, que começou a ter uma grande aproximação com a Rússia para estabelecer esse comércio. Só que o Babak Karmal era, né, como se ele estava tendo um padrão de vida e umas atitudes políticas que eram totalmente fora do comum para a situação do povo afegão daquela época, naquela consciência daquela época, e resolveram depor o Babak Karmal. Vamos dizer assim, uma direita afegã derrubou o Babak Karmal. E isso gerou um problema muito grave, porque a Rússia já estava contando com esse ovo no rabo da galinha de montar essa rota passando pelo Afeganistão e não tinha outro país para passar ali e tal. O que era viável era por ali. E aí surgiu em 1979 a Guerra Russo-Afegã. E essa Guerra Russo-Afegã, né, foi uma situação em que desenrolou uma guerra civil popular, onde nesse momento surgiu a resistência afegã, que era os Mujahideen, que era liderado pelo Ahmed Shah Massoud, que era filho de um dos generais e tudo que teve do exército afegão, que ele assumiu essa ofensiva de resistência afegã contra a invasão dos russos lá, que queriam tomar a força lá, o Afeganistão, né, restaurar o regime deles lá, comunista, e manter a situação, queria salvar a economia russa. Um deputado norte-americano chamado Charles Wilson, ele era republicano, descobriu, por intermédio também de informações de pessoas influentes na época, que essa situação estava acontecendo lá no Afeganistão. E aí ele despertou a atenção, porque ele foi informado que se eles conseguissem bloquear o avanço russo no Afeganistão, a União Soviética iria quebrar, porque eles estavam com uma dívida enorme. E aí ele começou a aproximar da CIA naquela época para fazer levantamentos de inteligência. É importante ressaltar, dando uma pausa aqui, voltando ao passado, quando o regime socialista comunista foi implantado na Rússia, no meio do percurso surgiu o nazismo na Alemanha nazista, que surgiu o Hitler, que detonou a Segunda Guerra. E nessa época, o que aconteceu? Quando a Alemanha nazista ruiu,
com aquele último embate que teve lá na Rússia, que morreu gente pra caramba, né? Não existia a CIA ainda, existia a Ordem de Serviço Secreto dos Estados Unidos, e eles mesmos já estavam preocupados porque os soviéticos estavam roubando cientistas da Alemanha nazista. E aí o Serviço de Inteligência britânico, junto com os aliados todos, né, estavam preocupados porque eles já tinham medo do regime socialista soviético, já era visto como uma ameaça, mas no meio do percurso surgiu o Hitler ali, porque ele empinou a carroça, né, chutou o balde e falou assim, eu descobri um jeito de dominar e tal, e resolveu fazer aquela atrocidade toda. Aí os aliados ficaram preocupados e começaram a surgir a Guerra Fria, que era esse embate, né, das inteligências justamente pela questão do tráfico de cientistas que, nas incursões russas, lá, eles destruíam os complexos lá de pesquisa, os complexos industriais onde tinham cientistas alemães, muitos deles judeus, que estavam trabalhando lá como escravo, e eram levados para a Rússia. Então, o serviço de inteligência, essa coalizão de inteligências internacionais, chegou à seguinte conclusão: se nós não... Hoje, a Rússia vive é um país agrário, que está vivendo a etapa, né, da humanidade, da Revolução Industrial ainda. Mas com os cientistas que eles estão roubando da Alemanha nazista, eles vão ganhar a bomba atômica em breve. Então, nós vamos ter que segurar essa situação, porque eles estão pegando todos os intelectuais, todos os cientistas ali, alemães, e levando para a Rússia. Em pouco tempo, eles vão ter uma ascensão tecnológica violentíssima. Aí a gente pode citar a questão do von Braun, né, que tinha especialidade em lançamento de foguete. Os alemães já estavam desenvolvendo a bomba atômica, já tinham foguetes de lançamento, foguetes intercontinentais, lançamento de satélite, avião a jato, tudo isso já era desenvolvido por esses cientistas. Só que era uma tecnologia que estava começando a ser pesquisada e sendo aplicada. Até um dado curioso, por exemplo, o primeiro avião a jato era um avião de caça, era o Messerschmitt. Se não estiver pronunciando certo, na internet você caça no Google e você acha. Que os alemães já tinham desenvolvido, só que eles pararam de usar porque, quando o piloto, como ele era muito rápido, os pilotos não conseguiam acertar as bombas quando era lançado por ele, porque o sistema de sincronismo de alvo de bomba era mecânico ainda. Então, eles não tinham ainda tecnologia para conseguir corrigir o erro de uso desse equipamento. E aí eles acabaram abandonando o Messerschmitt para usar como caça para lançar bomba e usaram isso para combate aéreo e algumas poucas unidades. Mas era um projeto que já estava ali engavetado, né? Até o ônibus espacial também já era projeto que já tinha, né, passado na prancheta desses cientistas nazistas. E aí o serviço de inteligência começou a Guerra Fria. A Guerra Fria não era essa guerra que a gente vê na televisão aí e tal, fantasia, não. Era a guerra por intelectuais, cientistas da Alemanha nazista. Então, nesse conflito, uns foram trocados com os russos, outros foram trocados, russos para Estados Unidos com Rússia, Inglaterra com Rússia, e aí também Israel também com Rússia. Nesse bololô todo aí, eles começaram a fazer essas transações, né, de cientistas, assim como também espionagem do que eles estavam desenvolvendo, etc. Então você vê o von Braun mesmo, ele tinha ido para a Rússia, depois foi trocado e foi para os Estados Unidos, e o von Braun que inventou os foguetes que hoje são a NASA, inclusive o ônibus espacial e tudo mais. E até também a bomba nuclear também por outros cientistas, né? Se não me engano, era do V1, que era um foguete lançador intercontinental alemão. Você pode ver que as bombas nucleares que foram usadas pelos Estados Unidos não foram usadas por foguete. Eram bombas mesmo normais que eram lançadas de avião, eles ainda não tinham chegado a replicar a tecnologia que foi desenvolvida na Alemanha nazista. Mas, enfim, né? Voltando ali na época do período soviético e a situação do Afeganistão. O Shah Massoud,
ele estava tendo muito sucesso em conter o avanço dos russos, tanto que ele foi conhecido, né, tá na história como o Leão do Vale do Panjshir, porque o Vale do Panjshir é uma região lá que era de difícil acesso lá no Afeganistão e é lá que ficava a resistência Mujahideen, era, vamos dizer assim, o quartel-general deles lá. E os russos usaram também de recursos muito esdrúxulos, como, por exemplo, colocar bombas em brinquedos e soltar de helicóptero nas aldeias lá afegãs para o povo mutilar as crianças e desencorajar a adesão dos colonos, né, dos aldeões lá afegães à Frente Mujahideen, né, a iniciativa lá Mujahideen de resistência contra os russos. Nesse período, como esse deputado norte-americano tinha descoberto essa situação, ele solicitou verba no Congresso lá para poder ampliar a verba de inteligência para essa situação do Afeganistão. E foi conseguindo, foi aumentando verba, aumentando verba, aumentando verba. E aí eles chegaram no ponto em que eles perceberam assim, olha, a gente aqui, eles são muito atrasados, a gente vai ter que dar treinamento a eles, aos Mujahideen, e também equipamento. Só que eles não podem dar equipamento americano para essa situação, por quê? Tem aquela questão de embargo tecnológico, nenhum país desses vai, por exemplo, vender o seu produto de ponta de tecnologia ou dar seu produto de ponta de tecnologia para alguém que pode se tornar um inimigo seu. E tem a questão também internacional de que, poxa, se os Estados Unidos der lá, vai detonar uma crise diplomática. Então, por uma grande operação de inteligência, eles conseguiram unir com a Mossad israelense e conseguiram negociar com o governo do Egito naquela época a venda do arsenal egípcio, que foi comprado da Rússia, e alguns equipamentos fossem levados para os Mujahideen no Afeganistão. Isso aconteceu. E aí, por isso que os Mujahideen, que lutavam, vamos dizer assim, com armamento antigo, pau e pedra, né, com aqueles mosquetão, vamos dizer assim, começaram a ter metralhadoras, né, fuzis, e aqueles lança-rojão, lança-granada, antitanque e anti-aéreo, né, aquelas RPG, RPK. Assim como minas terrestres também. E isso mudou completamente o curso da história, porque eles conseguiram conter, vencer a guerra russa-afegã e os russos baterem em retirada. E aí, logo depois disso, a União Soviética ruiu e acabou aquela situação toda que a gente tem conhecimento aí. Só que ninguém sabe desses detalhes, né, dos bastidores. E aí o maior problema era que o plano do Charles Wilson era de que o mesmo tempo que foi gasto investindo para a ofensiva afegã, depois da vitória afegã, seria mantida essa verba pelo mesmo número de anos para reconstruir o Afeganistão, porque o Afeganistão foi transformado simplesmente em migalhas, igual está a Síria lá hoje. E aí, por influência da inteligência russa, que já trabalhava com infiltração, né, mundial, pela KGB, pela a situação de subversão de governos, conseguiram, por intermédio dos democratas, embargar o projeto de verba para o Afeganistão, de reconstrução do Afeganistão, e aí cortaram essa verba. E simplesmente, né, os republicanos tiveram que falar com o Afeganistão, olha, infelizmente o Congresso cancelou o projeto de financiamento da reconstrução do Afeganistão. A verba acabou. E aí surgiu uma briga interna dentro dos Mujahideen, ao qual surgiu o grupo Al-Qaeda. E a Rússia, sabendo do surgimento do grupo Al-Qaeda, começou a patrocinar, né, a instalação desse grupo, porque era tudo que eles queriam para acabar com os Mujahideen, eles tomarem conta do Afeganistão de novo e ressuscitar o antigo projeto, né, das rotas comerciais passando pelo Afeganistão. Só que esse Ahmed Shah Massoud, um cara muito bom, ele conseguiu brigar esse tempo todo. Nesse tempo surgiu, né, o Mujahid Osama Bin Laden, né, do Al-Qaeda, e ficaram nessa guerra interna. Até que, um belo dia, o Ahmed Shah Massoud fez uma coletiva de imprensa e falou, eu preciso passar um recado para o mundo ocidental de que o Al-Qaeda está se especializando, se fortalecendo muito, está tendo apoio externo
e eles planejam uma grande ofensiva contra o Ocidente, de disseminação e incentivo de formação de grupos terroristas por todo o mundo para acabar com o Ocidente. Com os terroristas desestabilizando e acabando com o Ocidente, depois que o Ocidente está arruinado, vem atrás a expansão da antiga União Soviética, versão 2.0, 3.0, no mundo atual. Então, um dos pontos chaves que você pode levantar, que foi feito dessa pesquisa, né, com o mentor Elias Mahmoud, foi que, observe bem, qual que é o equipamento militar das ditaduras africanas, do narcotráfico, México, América Central, aqui na América Latina, Brasil e tudo, e dos terroristas, né, do Oriente Médio. Todos eles utilizam armamento russo. Segundo os tratados das Nações Unidas, isso não pode acontecer. Você não pode vender arma para grupos radicais, extremistas, etc. e tal. E como é que isso está acontecendo? Além do mais, vender arma é a ponta do iceberg, porque se você comprou arma, uma determinada arma, você vai precisar de munição. Quem continua vendendo munição para sustentar todo esse armamento, esse arsenal mundial desses radicais, milícias e ditadores africanos, do narcotráfico e do terrorismo mundial? Rússia. E aí você começa a montar as peças do quebra-cabeça e entender que essa política, né, de criar um Estado em prol do povo é apenas uma propaganda, é apenas vamos dizer assim, é um afago para te dar duas mordidas. Porque, no fundo, é briga por dinheiro, por poder e por conquista de território. Nada mais do que isso. Só que eles utilizam um sistema de manipulação, doutrinação, que faz as próprias pessoas boas acreditarem em algo que é ilusório. É uma meia-verdade. E essa meia-verdade que está provocando essa série de atrocidades no mundo todo, em prol de uma causa furada, esse cavalo de Troia, que é dessas lutas de classes do bem-estar social, que no fundo não vai ser para isso. E a gente tem aí os exemplos hoje de outros lugares em que isso se instalou e você vê a merda que isso está dando. Então, essa situação, né, vivenciada pelo Afeganistão, outro adendo também, você vê, é muito útil do ponto de vista geopolítico e estratégico, a Rússia tem que contar, porque eles são contra a religião. Não tem como você expandir o doutrinário, o ideário socialista, comunista, quando as pessoas têm religião, porque entra em conflito certos valores morais e tudo mais. Então, você corromper isso acaba destruindo a fé das pessoas, a fé nas instituições, e elas começam a enxergar só como uma via de evolução, de crescimento, essa via socialista comunista, né? Que aí é outro problema também. As atitudes humanas não podem ser patrimônio partidário ou ideológico. Fazer o bem é livre, assim como fazer o mal também é livre. Isso não significa se você vai ser de uma determinada facção, agremiação ou partido político que vai te tornar uma pessoa má ou pessoa boa. Isso depende da livre iniciativa de cada um, né? Todo mundo é livre para fazer o bem ou o mal, independente de você ter crença ou não, ter ideologia ou não, ter partido político ou não. Só que é criado um senso comum de que certas atitudes são propriedades partidárias ou ideológicas que você não consegue fazer o bem ou você só fará o mal se você estiver filiado ou seguindo um determinado grupo, facção, ideologia ou partido político. Isso é uma questão mundial. E aí que está o problema. Então foi por isso que, como você bem vê, apoiar regimes
totalitários, principalmente radicais islâmicos, é extremamente, né, útil. Você pode ver, por exemplo, o Irã era partido socialista iraniano e tudo. Na Índia também teve também essa incursão, tanto que o desertor da KGB, Yuri Bezmenov, que desertou da Índia e depois, em 1983, criou a palestra sobre a teoria da subversão, que explicou a metodologia de subversão, né, soviética em 83, e estava alertando o mundo, falou assim: olha, toma cuidado, é assim que funciona, é assim que é o cronograma, é assim que é feito, né? Naquela época nem tinha internet, então depois da internet, o que sabotou isso tudo foi a internet, porque você tem liberdade de informação, de buscar opinião, assim como você acessa muito lixo, você acessa também algumas coisas que você, ao juntar quebra-cabeças, você acaba entendendo, tendo uma visão expandida, né? E é por isso que esse sistema está ruindo. Pegando o fio da meada aqui, por exemplo, você tem um país fechado igual Coreia do Norte, Irã, assim como foi a China do tempo de Mao, antes da abertura econômica dela, né, que ela se tornou, né, com aquele capitalismo de Estado que ela exerce ali, sendo uma potência industrial, né, mundial. Ter um país fechado em um regime radical é ótimo. Por quê? Nações Unidas não pisa, imprensa não pisa, serviço de inteligência também vai custar pisar. E mesmo que ele levante alguma coisa lá dentro, não vai poder divulgar. Então, é um excelente laboratório, um país radical fechado, para você desenvolver armas químicas, biológicas, nucleares e também treinamento de efetivo militar, sem ter vigilância, supervisão e conhecimento do resto do mundo. É a melhor estratégia. Então, apoiar é extremamente viável para eles. E daí você vê, por exemplo, o Irã, que tinha lá aquelas armas, tudo, até que o Irã teve que abrir as pernas e tudo, né, com essa pressão mundial, mas você vê também que o Conselho de Segurança da ONU hoje em dia está todo tomado, as Nações Unidas está toda tomada por regimes radicais, né, por países que têm regimes radicais, doutrinas radicais e também doutrinas socialistas comunistas. Por isso que você está vendo aí a formação de resistências como o Brexit na Inglaterra, a saída com o Trump lá que chutou o balde e está tirando vários tratados das Nações Unidas. Por quê? As Nações Unidas também está corrompida e ela implanta políticas que vai limitar e delimitar países aliados a fazer aquilo que vai seguir uma agenda que não é mais de uma Rússia, etc. É das elites burocráticas internacionais que criaram o globalismo. Globalismo não se chama assim por eles, mas é esse regime de dominar o mundo, de criar fantoches e, vamos dizer assim, disputas políticas, etc., todas patrocinadas, mas simplesmente para continuar mantendo essa elite burocrática no poder. E é isso que está tendo essa nova etapa aí dessa guerra mundial, que ela é política e ideológica. É um mundo contra o globalismo. É por isso que você vê aí no país atual como é que está todo mundo se unindo contra Bolsonaro, porque Bolsonaro é um cara que está contra esse sistema globalista. Ele tem muitas coisas polêmicas e realmente tem uns discursos polêmicos, mas o que tem que ser avaliado é o seguinte: uma coisa é o nosso Código Penal, a nossa Constituição, né, e o que é realmente feito por essa pessoa. É nesse ponto aí que a gente tem que ficar muito esperto, porque sabotagem vai surgir, essas fake news estão surgindo aí no mundo inteiro, tanto que você vê aí, ó, Inglaterra, né? Quer ver, por exemplo, você segue então o Nigel Farage na Inglaterra, se estiver pronunciando errado é porque tá de cabeça, não estou consultando fonte nenhuma, estou falando tudo de cabeça. É o Nigel Farage lá, você vê as brigas dele com a situação lá do euro. Por quê? O euro foi criado quase como se fosse uma ONG, que tem alguém que foi eleito lá, que manda em todos os outros países, tanto em questões políticas, econômicas e legais, para todo mundo estar alinhado, sendo que ninguém elegeu o cara que manda no bloco do euro. E aí, por isso que está tendo o Brexit, porque eles falam assim, nós colocamos alguém que manda na gente, aqui o parlamento não serve para nada, e está dando essa confusão toda aí,
E aí começou essa briga. Então, você pegar Nigel Farage, pega os discursos dele, você vai ver o que aconteceu antes de ter essa situação do Brexit. Lá nos Estados Unidos, você vê, desde os tempos dos democratas lá, que sabotaram o projeto de reconstrução do Afeganistão, que foi a semente que germinou o surgimento do Al-Qaeda lá. Então, você vê que falar que os Estados Unidos patrocinou Al-Qaeda, etc. Tal, é uma meia-verdade, mas que é usada só na parte negativa para levar a essa visão anti-americanista. Mas aí você vê no fundo que na realidade não foi bem assim. Eles estavam apoiando o Afeganistão, mas teve esse acidente de percurso. Então é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as informações são passadas só com o pedaço que é interessante para disseminar uma interpretação e um sentimento manipulado. E isso está acontecendo com todos os políticos, com as pessoas, com os formadores de opinião, e assim é usado pela imprensa, pela mídia, tanto nacional quanto internacional, e é por isso que está dando essa confusão toda. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, a ter uma postura equilibrada, racional, emocionalmente controlada, para você buscar o maior volume possível de informações e comparar. Então, você consegue separar, vamos dizer assim, você vê exatamente a parcialidade e a manipulação feita pelos canais de comunicação, tá certo? E no contexto espiritual, o que se tem é o seguinte: foi dada a oportunidade de esse ideário, todo mundo que segue esses regimes, essas doutrinas, né, de esquerda, a fazerem o bem para o mundo, só que elas se corromperam a um ponto que não dá mais. Agora, esse relógio, não, essa ampulheta, o tempo está acabando e ela vai virar agora para a direita. E isso é uma questão de ordem superior, né? Como a gente sabe, todo o processo cataclísmico de mudança, esse outro processo de mudança, ele é cataclísmico. Uma vez foi dilúvio, outra foi pragas do Egito, foi lá igual Sodoma e Gomorra lá, que é o meteoro e tudo mais, tem o tempo dos dinossauros, que é o meteoro, detonou tudo. Então, a ascensão de certas personalidades não muito benquistas é algo previsível, porque é aquela questão, aquele que estiver mais alinhado com o propósito de aplacar o avanço dessa mentalidade globalista, é o que é viável para começar o processo de reforma e reestruturação para a gente implantar de forma definitiva o novo regime moral da Terra de planeta escola, abandonando esse vasto passado aí de provas e expiações, tá? Eu teria muita coisa para falar, o assunto é muito vasto, muito extenso, mas se alguém quiser consultar, tem algumas versões romantizadas a respeito dessas questões que eu falei, igual do Charles Wilson, situação lá da guerra da Rússia e tudo, da Alemanha nazista. Eu vou passar um breve roteirinho aqui, então vamos dizer assim, isso não é um relato histórico, são versões romanceadas do que surgiram aí, e você pode ver que esses filmes não fazem sucesso, nem entra em cartaz aqui no Brasil. Todos os países que têm um certo grau de infiltração, né, como isso não passa, porque eles justamente abrem o olho, né? Então, por exemplo, a minha sugestão, o primeiro filme que vocês poderiam buscar para assistir é O Bom Pastor, título original The Good Shepherd, com o Matt Damon, Rob De Niro, inclusive o Rob De Niro que dirigiu esse filme, Alec Baldwin, Bill Pullman, e é um excelente elenco, que esse filme você tem que assistir umas 2, 3 vezes para poder entender, porque ele faz um vai e volta assim, passado, presente, dentro do contexto, né, daquele momento histórico que ele relata ali, que mostra exatamente como que era o período antes da Serviço de Inteligência norte-americano e depois a formação da CIA, como é que ele surgiu, justamente naquela época que tinha aquele conflito com a Cuba, né, com Cuba naquele momento, e aquele período da Guerra Fria. É um relato baseado em fatos reais, mas aquilo ali não é um relato histórico, né? Assim como também tem um outro filme, o que abrangeria talvez com melhor condição a situação do Afeganistão, é o filme Jogos de Poder, ou Jogo de Poder, não, acho que é Jogos de Poder, que é com o Tom Hanks, Julia Roberts e outros atores, acho que é aquele Philip Seymour também, o Seymour também que morreu aí, também participa desse filme. E esqueci o nome dele. Ele chama, no título original, The Charles Wilson's War.
que conta essa situação aí do Afeganistão, como digo também, não é um relato histórico, mas foi baseado nessa situação também que eu citei. E por enquanto, deixa eu ver, tem outro filme. Ah, tem outro filme, agora não lembro mais relacionar. Mas é isso, minha gente. Então, no campo espiritual, essa situação já tinha sido prevista em 2014. Existem livros que saíram por vários médios e tal, você pode buscar também o José Alencastro, Robson Pinheiro, Wanderlei Oliveira, que tem livros falando sobre a situação de política, como tem a Política das Sombras, tem a série vários livros do Robson Pinheiro pelo Espírito de Ângelo Inácio e tal, que já falavam, já davam primórdios do que seria esse momento que a gente passaria por agora, né? E como isso tudo aconteceu antes, inclusive, né, até previsões que teve de que Lula seria preso e não sairia da prisão, não participaria do pleito eleitoral, de que o processo eleitoral seria em 2 turnos, que seria com a vitória de Bolsonaro no segundo turno e que ele teria um atentado ainda no pleito do primeiro turno, próximo da data das eleições. Isso porque ele é a reencarnação do guarda Rafael, que foi o guarda que cuidou de Dom Pedro II. Então, ele, como diz assim, era um encarnado aí gatilho. Se desse algum problema grande, alguma merda, ele seria ativado. E aí, como a gente sabe, todas as missões encarnatórias, a pessoa não tem consciência, obviamente, disso, mas existem os fatos gatilho que vão mudar a forma de pensar e agir dessa pessoa. O fato gatilho que tinha na vida de Bolsonaro eram 2. Primeiro, para entrar na política, era ele diluir a sua dívida histórica pelo fato de ele ter sido um guarda romano no tempo das crucificações lá, em que naquele tempo era obrigatório quem estivesse vivo, por ordem do Império Romano, continuasse vivo na cruz depois de determinado tempo, tinha que se quebrar os braços e pernas para eles morrerem mais rápido. Então, por isso que Bolsonaro, na sua história, ele pulou de paraquedas no exército e se acidentou quebrando os braços, 2 braços, as 2 pernas, né? Aí foi o primeiro gatilho, né, encarnatório. E o segundo era de sofrer um atentado por elemento pérfuro cortante. E foi esse caso da facada aí. Não que a facada foi um negócio certo, etc e tal, mas é porque ela era justamente para dar um gatilho. Você pode ver que o discurso dele, a forma dele se posicionar mudou depois dessa situação. Justamente que são aqueles lembretes para você ter na sua vida e lembrar de qual é realmente a sua missão, o que você tem que fazer. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas o que existe de definição do astral, da grande espiritualidade de luz, é exatamente essa descontaminação do país, desses vícios de políticas passadas, de ideologias, de doutrinas, para a gente construir essa nova versão atualizada, revista, voltada ao progresso de nosso país, para ele desempenhar o seu papel como foi previsto pelo Chico Xavier naquele livro Brasil, Pátria do Evangelho, de ser o celeiro mundial. Existirão grandes crises, cataclismas ambientais nos países do exterior e o Brasil é que vai alimentar o mundo, né? Assim como a China que vai abastecer os bens de consumo o mundo. Até a gente ter a situação de conflito, de guerra civil por volta de entre 2020 e 2022, que vai ser a última incursão, né, desses povos radicais aí de ideologia no nosso país, e que vai o Brasil ter, a partir de 2030, com a chegada de um presidente negro, que é possivelmente a reencarnação de Dom Pedro II, para restabelecer o papel mundial do nosso país e se tornar uma grande potência. E a gente começar a dar as cartas no mundo. Então, o que está previsto é isso. Para a gente chegar nesse período, a gente vai ter que passar por essa fase ruim de limpeza e, como diz assim, para toda reforma tem que fazer uma certa bagunça, tem que quebrar alguma coisa, né? E é o que está acontecendo aí. Então, a gente tem que torcer pelo positivo, pela construção, né? Ficar sereno, tranquilo, que você vai ver, pedir muita orientação, né, dos nossos mentores, nossos espíritos superiores, para compreender esse momento, ter muito discernimento e também ter uma postura crítica. A gente tem que criticar, tem que abordar o governo, mas não dessa forma de sair quebrando tudo, fazendo protesto, não. A gente tem que dialogar. Mesmo que não sejamos ouvidos, mas temos que informar, dialogar e tentar construir uma pacificação de todas essas confusões que surgiram aí nesse momento, tá certo?
Então, minha gente, eu deixo aqui um forte abraço a todos, com muita luz, com muita paz. Agradeço aí pela atenção que vocês deixaram. E se eu falhei em alguma informação aí desses dados, eu, como disse, eu peguei estudo de supetão, me dei aqui a intuição que eu tinha que falar, né, divulgar, e é isso aí, tá certo? Então, que todos tenham aí uma ótima votação, né, e que o melhor, né, se instale para o nosso país, que assim seja, né? Um forte abraço a todos e até mais.